como é verdadeiramente servir sob o poder do Espírito Santo. De uma certa e profunda forma, é uma constante e árdua luta contra os poderes e os principados do mal que nos cercam. Aqueles que fazem mais o bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, sempre experimentam a maior pressão do inimigo. Também é uma luta contra o mundo caído. Aqueles que operam nos dons do Espírito Santo terão seus corações quebrantados pelos pobres. Então, apenas os que choram, aqueles que não sabem que poderiam ter o favor de Deus. Em um mundo corrupto onde os pobres são frequentemente ignorados ou esquecidos, o Espírito Santo nos capacita não apenas a salvar, mas a amar e cuidar genuinamente por aqueles que são dados por Deus. Em Mateus, Jesus ensina que somos abençoados quando ajudamos os pobres e amaldiçoados quando os ignoramos. Todos nós compartilhamos as mesmas necessidades físicas, então também devemos compartilhar a provisão de Deus. Tiago ensina que a verdadeira religião que agrada a Deus consiste em ajudar os órfãos e as viúvas em suas aflições. Seria mais conveniente ver os pobres e oprimidos como pessoas amaldiçoadas. Mas esse não é o caminho de Jesus? Na verdade, somos informados no livro de Provérbios que seremos julgados pela forma como tratamos os pobres. Essa é a ética básica do povo de Jesus. Prover para os pobres, oferecer hospitalidade ao estrangeiro e visitar os doentes. E essa é a ética de Jesus. O poder para viver essa ética, genuinamente e de todo o coração, acontece sob o poder do Espírito Santo. Sim, os pobres sempre estarão entre nós, como Jesus tão claramente lembrou aos seus fiéis seguidores. Por causa das instabilidades religiosas, políticas e sociais, mas isso significa que as oportunidades de servir sempre estarão conosco. Portanto, todos nós, tanto os que têm quanto os que não têm, somos chamados a ouvir e obedecer. Sejam cheios do Espírito Santo, sirvam pelos dons do Espírito e produzam os frutos de o Espírito. Nossa fé é uma fé de doação generosa. As linhas mais famosas da Bíblia Sagrada nos lembram que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Quando a salvação entrou na casa de Zaqueu, sua resposta imediata foi dar de volta àqueles de quem ele havia tirado injustamente. Esse é o poder. Há um poder e uma bênção em doar. Como seguidores de Jesus, somos chamados a ser influenciadores de sistemas, agentes de mudança, transformadores de comunidades e elevadores de almas preciosas. A nossa não é uma religião solitária. Como John Wesley escreveu certa vez, o Evangelho de Jesus não conhece outra religião senão a social, nem outra santidade senão a santidade social. Quinto, trabalhar por amor é o comprimento, a largura, a profundidade e a altura da perfeição cristã. A essência da santidade de Jesus é o amor ao próximo e à criação. Novamente, não em nossa própria força, mas através do poder do Espírito Santo. Nosso chamado para fazer discípulos de todas as nações exige nosso compromisso inabalável com o ministério, a missão e o serviço sacrificial. Isso é coletivamente expresso pelo que John Wesley certa vez chamou de opção preferencial pelos pobres, que é um princípio fundamental.